E aí, pessoal, boas-vindas a mais uma análise. Hoje o nosso objetivo é literalmente decodificar a arquitetura oculta por trás dos textos digitais que despencam na prova de linguagens. Sabe, para quem quer entender não só o que as questões estão pedindo, mas como a própria prova é montada, o caminho é um só. A gente tem que deixar o achismo de lado e olhar direto para o código-fonte da avaliação, que é a matriz de referência oficial. A nossa ideia aqui é desvendar como o ambiente da internet virou do avesso às regras da leitura e da escrita e como isso é cobrado na prática. Então, bora lá! O nosso roteiro hoje é super direto. Vamos passar pela matriz e a famosa habilidade 1, os 4 pilares conceituais, o hipertexto digital, para que servem as hashtags de verdade, o hibridismo dos gêneros digitais e, claro, como escapar daquelas pegadinhas clássicas. Então, começando pela nossa primeira parada, a matriz e a habilidade 1, que é a base oficial de tudo. Olha só, a matriz de referência do Ministério da Educação não é só um documento chato e burocrático, não. Ela dita exatamente as regras do jogo. O foco total aqui cai sobre a competência 1, que basicamente exige que você entenda como aplicar as tecnologias da comunicação no seu dia a dia. E dentro dela, a gente tem a estrela do show, a habilidade 1, carinhosamente chamada de H1. E por que ela é tão importante? Porque H1 pede que a gente identifique como os recursos expressivos moldam um sistema de comunicação. Ou seja, não é só ler o que está escrito, é sacar o porquê daquele texto ter sido construído daquele jeito específico para a tela de um celular ou de um computador. Indo para a parte 2, os 4 pilares conceituais. Vamos construir o nosso alicerce. Aqui a gente tem 4 ferramentas fundamentais que vão nos acompanhar o tempo todo. Primeiro, a linguagem. Esquece aquela ideia de que é só palavra no papel, tá? Aqui engloba imagem, link clicável, a cara da página web, tudo. Segundo, os recursos expressivos. Na literatura você pensa logo em metáfora, mas na internet um recurso expressivo é um limite de caracteres ou um simples emoji. Terceiro, os sistemas de comunicação, que são os palcos onde a mágica acontece, tipo um blog ou o seu aplicativo de mensagens. E por último, as TICs, que são as tecnologias em si que fazem essa roda girar. Agora é muito louco mapear e destruir os erros que a galera mais comete. Confundir língua com linguagem, por exemplo, é um tropeço super comum. Pior ainda é bater o olho numa imagem ou num vídeo e achar que ali não tem recurso linguístico para analisar. Tem sim e muito. Outro erro fatal é ignorar o suporte, né? Gente, um artigo de jornal impresso tem regras completamente diferentes de um vídeo de 30 segundos numa rede social. E o maior mito de todos, achar que recurso expressivo é só ironia e figura de linguagem. Na internet, meus amigos, um hipertexto é uma ferramenta tão poderosa quanto qualquer metáfora de Machado de Assis. O que nos leva à parte 3, desvendando o hipertexto digital. A quebra da linearidade. Imagina só esse cenário de prova. Você pega um texto super interessante sobre a descoberta de água em Marte. Ele fala de pesquisa, de filme, mas no meio do caminho joga comandos vitais tipo clique aqui para ler o relatório ou veja o trailer. Aí eu te pergunto, a questão não quer saber nada de astronomia. Ela quer saber qual recurso expressivo está ali modificando a forma clássica de ler um texto. O que muda a nossa experiência? Vamos montar essa lógica juntos, passo a passo. Se a pergunta é sobre ambiente digital, a resposta certa nunca vai apontar para uma leitura engessada de jornal impresso. Também não é só intertextualidade, porque citar um filme num texto é algo que a gente já faz há séculos. A verdadeira mágica está na interatividade. É aquele clique, sabe? A liberdade que você tem de parar a leitura no meio, abrir o Taraba com o relatório completo e voltar depois se quiser. O nome dessa brincadeira? Hipertextualidade. É absolutamente crucial entender que o hipertexto destrói a leitura linear, aquela obrigação de ler certinho do topo até o fim da página. Ele entrega o controle da navegação direto para o leitor. Certo. Seção 4. A função das hashtags. Como um símbolo muda tudo? O nosso cenário agora muda para uma rede social. Uma ONG de proteção ambiental posta uma foto fortíssima de uma floresta pegando fogo com aquele textão urgente pedindo ajuda. Aí, lá no final, aparecem as famosas hashtags. Hashtag salve nossas florestas, hashtag sustentabilidade. A pergunta é bem técnica. Do ponto de vista linguístico, o que exatamente o símbolo do jogo da velha está fazendo ali dentro daquele sistema? Não vai cair na armadilha de achar que a hashtag está ali para substituir o argumento, hein? O texto verbal já fez esse trabalho lá em cima. E olha, um erro terrível é pensar que ela serve para restringir quem vai ver o post. Pelo amor de Deus, é exatamente o oposto. A função principal dela se chama indexação.
A hashtag é como um organizador metalinguístico. Ela pega aquela postagem no meio do caos que é a internet e arquiva numa pasta global gigante chamada sustentabilidade. Isso faz com que qualquer pessoa no planeta que busque por esse tema encontre o post. É, pura e simplesmente, a tecnologia conectando comunidades de interesse. Número 5. Hibridismo nos gêneros digitais. A mistura de novos formatos. Pensa numa mensagem rápida que você mandaria pelo celular para o seu chefe. Bom dia, senhor Roberto. Segue em anexo o arquivo PDF com a planilha. Qualquer dúvida, me avise. ABS. O exercício aqui é comparar essa mensagem com os antigos memorandos corporativos impressos, super burocráticos, e tentar entender como a linguagem precisou se adaptar. Olhando um do lado do outro, o contraste grita, né? De um lado, a gente tem aquele formato super rígido do memorando. Data, local, assunto, uma despedida quilométrica de atenciosamente. Do outro lado, a tela do celular pedindo uma comunicação dinâmica quase instantânea. Mas repara numa coisa, a ferramenta é moderna, mas o ambiente de trabalho ainda pede uma certa hierarquia. Para cravar a resposta, a gente tem que descartar aquela ideia de que o aplicativo acabou com a educação. O pronome senhor está lá para provar que não. Mas também não dá para dizer que nada mudou. A grande sacada aqui é o hibridismo. A pessoa misturou a educação das cartas formais de antigamente com a rapidez que a vida digital de hoje exige. O envio do anexo em PDF e aquele ABIS no finalzinho são formatos moldados diretamente por causa de como o aplicativo funciona. E para fechar, parte 6. Como escapar das pegadinhas de uma vez por todas. Gente, anotem isso, porque é uma regra de ouro. Fujam de qualquer alternativa que tenha um pingo de preconceito linguístico. A prova vai tentar te seduzir dizendo que a internet está estragando o português ou que usar abreviação é sinal de quem não sabe escrever. Não caia nessa. A avaliação sempre foca na adequação social e na função comunicativa. Se uma mensagem atinge o objetivo dela de forma clara naquele ambiente digital, ela nunca, jamais, vai ser tratada como um erro inadmissível. Para colocar em prática, umas dicas super táticas. Primeiro, olhe sempre a letrinha miúda no final do texto. Viu um link ou um disponível em seguido de um site? Seu radar para o mundo digital já tem que acender na hora. Segundo, e isso é crucial, se o enunciado falar de recursos expressivos, separe o conteúdo da forma. Esqueça por um minuto o que o texto diz e foca no como ele foi estruturado. E para terminar, dominar os termos é o seu passaporte. Você precisa ter na ponta da língua o que é multimodalidade, que é essa junção de imagem, texto e som, e interatividade, que é a quebra desse muro invisível entre um leitor e quem escreve. No fim das contas, isso tudo ilustra algo muito maior do que só macetes de prova. Analisar essas estruturas mostra como o nosso próprio cotidiano funciona. A tecnologia não muda só o texto, ela cria culturas inteiras. Então eu deixo uma provocação para a gente pensar. Se o meio digital muda a mensagem de um jeito tão radical, até que ponto ele já não está reprogramando a forma como a gente processa e entende o mundo ao nosso redor? Fica aí a reflexão. Valeu demais por acompanhar essa nossa análise estrutural e continuem sempre questionando a arquitetura da informação em tudo que vocês leem.